Graças a paz, meus queridos e amados irmãos, queridos visitantes. O Senhor tem colocado em nosso coração algumas séries de mensagens expositivas. No mês passado falamos sobre missões. E esse mês o Senhor colocou um tema em nosso coração para os próximos domingos, que é o avivamento hoje. E quando o Senhor traz isso ao nosso coração, certamente Ele tem um propósito que só Ele mesmo sabe, que nós vamos descobrir ao longo dessa jornada, essa caminhada de exposições da palavra do Senhor. Eu espero que você esteja sedento pela palavra de Deus, faminto por essa palavra, de receber esse conhecimento do Senhor, mais uma vez nesse local que o Senhor tem reservado para a sua adoração, para o seu louvor e para a edificação do seu povo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, nós vamos continuar ali, um pouco mais à frente, no versículo 42. Nós faremos a leitura dos versículos 42 a 47, mas a nossa exposição de hoje versará somente no versículo 42. E no próximo domingo, nós vamos expor a partir do versículo 43 até o 47. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que é avivamento? Segundo John Piper, avivamento é uma via de mão dupla, onde o autor do avivamento, obviamente, é o Senhor, Ele é o autor da vida, e do outro lado estamos nós, seres humanos, regenerados ou não, participantes da Igreja do Senhor Jesus ou não, que em determinados momentos da nossa história, da nossa trajetória, passamos por esfriamento espiritual, mesmo sendo cristãos. A própria Confissão de Fé de Westminster diz que a fé salvadora nunca pode ser roubada de nós, todavia, ela pode ser esfriada e passar por dificuldades. Muitas vezes passamos por desânimo, desgaste espiritual, decepções na caminhada, e aí precisamos dessa ação de avivamento ou, para o cristão, reavivamento. Precisamos retornar ao primeiro amor, como dizia a canção antiga do Rebanhão, Carlinhos Félix e companhia, aquele momento inicial da conversão, onde tínhamos todo o gás, toda a disposição, alegria de estar na casa do Senhor, de orar, de buscar conhecimento na sua palavra. Então, todos nós passamos por esse momento. Então, essa é uma ação de Deus na vida do cristão ou do não cristão. No caso de Atos capítulo 2, nós temos esses dois grupos. Nós temos um grupo de crentes, 120 crentes, conforme nós aprendemos domingo passado, que estavam aguardando a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, da descida do Espírito Santo, revestimento de poder sobre eles. Eles recebem esse poder no dia de Pentecostes, são cheios do Espírito, anunciam as maravilhas de Deus em outras línguas, línguas e idiomas conhecidos dos povos que estavam ali em Jerusalém. E esses povos fazem parte de um outro grupo, os quase 3.000, que não conheciam, pelo menos, o dom do Espírito e passam a conhecer e fazem parte desse avivamento com a igreja.
O que nós temos aqui, a partir do versículo 42 do capítulo 2, é a rotina, é o modus vivendi, ou são as marcas de um verdadeiro avivamento manifestado na vida da igreja. Quando você olha então para o versículo 42, você verá aí a primeira marca dessa igreja que está vivendo esse dia, ou esses dias de avivamento, de despertamento espiritual. Embora eles servissem ao Senhor Jesus antes, agora eles vivem uma outra realidade nunca experimentada por eles, que é a era do Espírito Santo. Eles estão debaixo do poder, da influência, da autoridade do Espírito Santo de Deus, e coisas extraordinárias começam a acontecer naquela comunidade. O primeiro aspecto que nós olhamos aqui no versículo 42, na parte A, é que esses crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é a palavra grega didaquê, que significa ensino. Ou seja, a perseverança deles, que tem um sentido de se ater, se ocupar, se envolver intensamente, tinha como prioridade o ensino dos apóstolos. E o que era o ensino dos apóstolos? Quando nós olhamos para o discurso de Pedro, por exemplo, aqui em Atos capítulo 2, nós vemos que esse discurso aponta para quem no final? Aponta para Cristo Jesus. Quando nós olhamos o Novo Testamento, as pregações e o ensino do Novo Testamento, o ensino apostólico, por exemplo, de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo está declarando: porque eu recebi do Senhor Jesus, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. Então, o ensino aqui, a didaquê dos apóstolos, é o ensino de Jesus Cristo. Eles estão reproduzindo aquilo que Jesus os ensinou. E esses crentes aqui estão envolvidos com esse ensino. Eles estão dedicados, focados nesse ensino. Nós temos então aqui um sinal fundamental de uma igreja que quer viver o verdadeiro avivamento que o Senhor promove na nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória. Uma igreja realmente avivada pelo Espírito vai se ocupar, vai se envolver com a doutrina bíblica, com o ensino do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos alguns problemas da igreja na atualidade. Nós temos aí pelo menos 3 grupos de pessoas, membros de igrejas, criados ou não na igreja, experientes ou não na igreja, nós temos enfrentado. Nós temos um primeiro grupo que não tem perseverado na doutrina, na igreja do Senhor Jesus Cristo. São crentes que ouvem o ensino na igreja, o ensino fiel das Escrituras Sagradas, a palavra exposta fielmente, a didaquê dos apóstolos. Todavia, quando chega amanhã, no dia seguinte, ou até no mesmo dia, eles já estão se desvirtuando desse ensino. Já estão buscando um outro ensino diferente no YouTube, na internet, através das suas pesquisas, dos seus contatos, e se afastam, então, daquele ensino original, bíblico, que receberam nas suas igrejas. E aí a palavra de Deus vai nos falar sobre esse tipo de cristãos. Primeiro, são cristãos que têm coceiras nos ouvidos. Eles não suportam a sã doutrina. Então, eles vão procurar aquilo que os agrada. O ensino que está de acordo com o que eles esperam, as suas expectativas humanas. A palavra do Senhor lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, vai dizer isso. São crentes que têm coceiras nos ouvidos porque não suportam a sã doutrina. Quando eles ouvem a sã doutrina, eles coçam os ouvidos. Eles rejeitam aquele ensino. Parece que aquela palavra não é de Deus para eles. Eles rejeitam e vão atrás de outro ensino. Quando você olha também Efésios capítulo 4, versículo 14, você vai perceber que esse grupo de crentes são como meninos. Eles não amadureceram. E eles são levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Por que isso acontece? Porque eles não perseveram, não se ocupam, não acatam, não aceitam a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Nós temos um outro grupo também que não estuda a doutrina. Eles vêm à igreja, por exemplo, eles ouvem um sermão como esse e acham que é suficiente.
durante a semana a Bíblia está se empoeirando nas prateleiras, na biblioteca deles, e eles acham que só por vir no culto domingo à noite ouvir um sermão é suficiente para eles. Eles não se ocupam, como a igreja aqui, em estudar profundamente a palavra de Deus. E hoje nós temos muitas ferramentas boas para isso. A internet é uma boa ferramenta se você souber procurar. Tem muita coisa, tem muita heresia na internet, mas tem muita coisa boa, muitos sites também, muitos comentários bons, aplicativos para celular. Não podemos descartar isso, basta saber procurar. Mas vai primeiro na fonte, na palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. E aí nós temos um terceiro grupo que apresenta desculpas para não estudar, para não perseverar na sã doutrina. É o grupo que diz, eu não tenho tempo, por exemplo. É o grupo que diz assim, pastor, eu tenho uma dificuldade muito séria, eu não sei ler. Ou não consigo enxergar, eu tenho um problema de visão. Para tudo isso há solução. Você sabe que a gestão do tempo está conosco. Nós é que gerimos o nosso tempo. Então, se você não tem tempo durante o dia, estude a Bíblia de madrugada. Coloque o despertador, levante mais cedo, estude a palavra de Deus. Se você não sabe ler, há muitos cursos gratuitos, projetos inclusive, que podem te ensinar a ler. Pastor, mas eu não sei ler ainda, eu estou tentando aprender a ler. A Bíblia é em áudio. Cid Moreira gravou a Bíblia em áudio, você pode ouvi-la em áudio. Certa vez eu era conselheiro de cegos da Associação de Cegos de Casimiro de Abreu, com muita honra, e os cegos, obviamente, não conseguiam ler a não ser por braille. E alguns não tinham aprendido braille ainda. Então, nós ofertamos a eles a Bíblia em áudio. Tem Bíblia em vídeo. Tem muitos recursos hoje para você ter contato com as Escrituras Sagradas. Então, nós percebemos aqui, se nós, de fato, desejamos ser uma igreja que vive o verdadeiro avivamento, as Escrituras Sagradas devem estar no nosso coração. Nós devemos permanecer na palavra de Deus. Qual é o problema desses grupos? É que muitas vezes eles criam confusões, muitas vezes eles querem discutir temas doutrinários da igreja, discordar de temas doutrinários da igreja, sem sequer participar da escola dominical. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser discutir temas doutrinários da igreja, há espaço para isso na igreja. Os estudos bíblicos da escola dominical, a classe de discipulado, a sua célula permite que você discuta esses temas. Agora, se você nem participa dessas programações, meu querido, você está desarmado. Você já está todo errado, como diz aí na cultura. Então, vai lá, participa mesmo. Se você tem dúvidas, se você discorda, se você concorda, participa das atividades da igreja. Estuda também individualmente a palavra de Deus. E você verá que o avivamento do Senhor vai se manifestar na sua vida como se manifestou na vida dessa igreja. Você crê nisso, meu querido? O segundo aspecto, nós vemos aqui no versículo 42, essa igreja, além de perseverar na comunhão, na doutrina dos apóstolos, ela perseverava também na comunhão. A palavra aqui para comunhão é koinonia. E o que é que significa koinonia? A koinonia significa uma disposição, uma associação para ajudar o outro dentro da igreja, ajudar e socorrer os irmãos. E nós vemos que essa igreja aqui foi extraordinária nesse aspecto. Quando você olha os versículos 44 e 45, você vê que essa igreja vendia as suas propriedades, os irmãos vendiam as suas propriedades, distribuindo na medida que alguém tinha necessidade. Quando você olha o capítulo 4, versículo 34, vai declarar que essa igreja não tinha nem sequer um necessitado. Olha que nós estamos falando aqui de uma igreja de 3.000 membros. Não tinha sequer um necessitado. Então, há uma disposição nessa koinonia, nessa comunhão, de socorrer, de ajudar aquele que precisa. Mas não só financeiramente, em todos os aspectos. Porque nós temos na igreja pessoas sofrendo emocionalmente. Pessoas enfraquecidas espiritualmente. Pessoas precisando de uma orientação, de um conselho, de uma ajuda, de um ombro amigo, de um apoio. Eu sei que a pandemia não tem permitido que nós pratiquemos essa comunhão de casa em casa. Comunhão também significa estar juntos, como a igreja primitiva fazia aqui. Mas as portas já estão se abrindo.
Graças a Deus a coisa tem melhorado e vai melhorar mais ainda. Nós queremos nisso, nós temos que abençoar o nosso Brasil, abençoar a nossa cidade, declarar que essa pandemia vai embora em nome de Jesus, para que possamos de fato atuar com koinonia, com comunhão, como a igreja primitiva atuava. Eu sei que há essa dificuldade, mas nós podemos dar um telefonema para o irmão, mandar uma mensagem para o irmão, procurar saber como ele está. Então, koinonia significa isso, ou seja, uma disposição, uma associação cristã que vai ajudar. Nada tem a ver com comunismo nem socialismo. Alguns comentaristas vão defender que aqui há um socialismo cristão e comunismo. Não, não tem nada a ver aqui. Socialismo e comunismo vai exigir que você distribua os seus bens. Vai confiscar os seus bens para que outro receba esses bens. Depende de um ditador, depende de um líder para fazer isso. O que nós temos aqui é uma disposição promovida pelo avivamento, única, que somente a igreja tem, voluntária, de vender as propriedades para socorrer aqueles que vieram de fora, os quase 3.000 que se converteram, estão em Jerusalém, sem casa para morar, sem sustento, sem alimento, sem roupa, porque eles não querem mais voltar depois do dia de Pentecostes. Nós não temos também uma regra aqui para a contribuição da igreja, não é isso. Isso é um outro erro exegético que nós cometemos aqui, quando nós interpretamos dessa forma. Essa é a fórmula para a igreja contribuir. Não, aqui não tem fórmula para a igreja contribuir. O que acontece aqui é um ato de ofertas alçadas. O que é isso? A igreja aqui é desafiada para levantar ofertas pesadas, vendas de propriedades particulares são feitas aqui, para socorrer aqueles quase 3.000 de crentes que agora estão em Jerusalém necessitados disso. Esse é o objetivo. Mas isso não aconteceu durante toda a história, não aconteceu em todas as igrejas do Novo Testamento, e não acontece atualmente. O que acontece é que nós somos desafiados de vez em quando, e seremos aqui nessa igreja, a ofertar de maneira alçada, ou seja, além dos nossos dízimos e oferta, que é o padrão bíblico para contribuição sistemático, muitas vezes na igreja, por necessidade, seremos desafiados a contribuir com ofertas alçadas, para um objetivo específico, por exemplo, a construção do nosso templo, que vai exigir muitas ofertas alçadas, não se engane. O presbítero Plínio falou do próximo mês, eu diria que hoje, já é o momento. Já é o momento de começarmos a fazer isso. Mas aqueles corações que serão tocados pelo Senhor vão contribuir com esta obra. Somente esses. Vocês não serão obrigados a fazer isso, mas o Espírito Santo vai tocar em vocês, vai tocar em familiares de vocês, vai tocar nessa sociedade, vai tocar em outros irmãos de outras igrejas, até de outros estados, quem sabe até de fora do Brasil, para contribuir com essa obra. Eu creio nisso. Você crê? Aleluia. Então isso é koinonia, disposição para contribuir, para ajudar, para estar junto, para se envolver. Isso é sinal de avivamento. Quando eu olho para a igreja assim, junta nesse culto, já disputando positivamente lugares num culto como esse, isso para mim, para o meu coração, já é um sinal de avivamento, de despertamento espiritual. Outro engano em relação ao avivamento, ou até em relação à igreja, a sua frequência. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Jesus disse isso. Mas Jesus estava falando ali de discipulado, de um momento de início da pregação do evangelho, não é? Nós sabemos que onde há o Espírito de Deus, onde há avivamento genuíno, haverá crescimento também numérico. Veja, a igreja cresce aqui de 120 para quase 3.000, ou mais de 3.000 aqui. Mais à frente, ela vai crescer com mais 2.000 conversões num outro discurso de Pedro. E ela vai crescendo numericamente. Então, onde há qualidade, onde há o Espírito de Deus, derramamento do Espírito de Deus, a igreja cresce. E nós vamos crescer para a glória de Deus. Porque eu creio que está acontecendo aqui um avivamento, um despertamento. Agora, não é no meu tempo. Não é no nosso tempo. Não acontece assim em passo de mágica. Vai acontecer no tempo de Deus. E está acontecendo no tempo de Deus. Uma das coisas que está acontecendo, a nossa comunhão está aumentando e vai aumentar cada dia mais. Isso é sinal de avivamento, koinonia, a graça de Deus derramada sobre nós. Então, em primeiro lugar, no versículo 42, nós aprendemos que o verdadeiro avivamento é caracterizado pela perseverança na didaquê,
na doutrina dos apóstolos. Em segundo, na comunhão, na koinonia. Em terceiro lugar, no partir do pão. A maioria dos comentaristas vai dizer que esse partir do pão não é só a Eucaristia, a ação de graças, a Santa Ceia, mas também as refeições comunitárias, chamadas de ágape, naquela igreja primitiva, que eram feitas, segundo o texto, de casa em casa. Quando você olha o versículo 46, você vai ver que aquele povo perseverava tanto no templo, indo ao templo, ao pórtico de Salomão, para pregar o evangelho, como também eles se reuniam de casa em casa. Agora imagine 3.000 pessoas se reunindo de casa em casa em Jerusalém. Que movimento extraordinário. Coisa extraordinária. Aquele povo reunido. Então eles não só celebravam a Santa Ceia do Senhor, que já havia sido instituída por Jesus Cristo, mas eles celebravam refeições entre eles. Outro problema é que a pandemia não tem nos permitido, é estarmos juntos para compartilharmos refeições. Gosto muito, pode me chamar, tá? Quando tiver um churrasco na sua casa, uma feijoada, certo? Uma dobradinha, certo? Um mocotó, todas as comidas brasileiras, tiver, aí eu estou dentro, tá? Uma lasanha também, uma macarronada de domingo. Você sabe que o prato presbiteriano, tradicional, é macarrão domingo, né? Por quê? Porque é a coisa mais rápida, mais objetiva de fazer para aquele crente que vai na escola dominical e depois tem que retornar à tarde para as atividades. Então, macarrão à bolonhesa, olha, excelente, estou dentro. Isso faz parte da nossa comunhão. Faz parte estarmos juntos para partir do pão e darmos graças a Deus pelo pão também. E essa igreja tinha isso, tinha esse aspecto. É um aspecto que agora, com a despedida da pandemia, nós vamos retomando, como aconteceu no nosso encontro em Tapera, há poucos dias, onde nós partimos o pão. Estivemos juntos. A Santa Ceia do Senhor também não pode ser menosprezada nesse processo. Veja, o crente avivado ele vai ter desejo intenso de participar da Santa Ceia do Senhor. Ele não vai perder esse alimento. Por quê? Porque ele sabe que sem a Santa Ceia ele enfraquece. Quando você olha lá novamente, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, você vai perceber que crentes que participavam indevidamente ou sem a consciência, sem levar a Santa Ceia do Senhor a sério, sem temor, estavam fracos e doentes e dormindo. Dormindo ali, entenda-se que é também espiritualmente. Sonolentos espiritualmente, porque não participavam da Santa Ceia do Senhor. Eu louvo a Deus porque você está aqui hoje, porque você leva isso a sério. Intercedo para que você que nos assiste de casa, na programação, que não pode hoje estar na igreja, na casa do Senhor, receba a Santa Ceia do Senhor. Nós estamos, inclusive, aqui à disposição para ministrar, para ir à sua casa, para ministrar a Santa Ceia do Senhor, se não tiver nenhum impedimento, nenhum embaraço, se o medo já se foi, se a dificuldade já se foi, com toda a segurança, vamos de máscara, usando álcool em gel, na sua casa e ministramos a Santa Ceia do Senhor. É um sacramento de vida, que renova a nossa vida espiritual com Deus. Por isso o crente não pode perder essa oportunidade de estar diante da casa do Senhor também para participar do pão sagrado, do cálice do Senhor. Então a igreja avivada, renovada pelo Senhor, que caminha no avivamento, ela também vai partir o pão, vai perseverar nisso, vai se ocupar nisso, vai se preocupar com isso, não vai desprezar esse momento. Em quarto lugar, quando nós olhamos aí para o versículo 42, nós vemos que essa igreja perseverava também, se ocupava, ou seja, tinha como foco também as orações. Era uma igreja que orava, e as coisas aconteciam, e ela sabia disso. Quando você vai novamente, capítulo 4 de Atos, versículo 31 vai contar-nos um relato muito interessante, que era esses crentes aqui orando, por ocasião da libertação de Pedro e João de uma condenação, de uma prisão indevida. Pedro e João operaram um milagre, tá? Aquele homem à porta do templo foi curado, eles foram presos por conta disso, e depois foram libertados porque não havia acusação de fato contra eles. Foi visível, foi notório que eles operaram um milagre pelo poder do Espírito Santo ali em Jerusalém, foram libertos. Quando eles retornaram para a comunhão cristã,
Os crentes fizeram uma oração de louvor a Deus. Enquanto eles louvaram a Deus pela libertação de Pedro e João, a casa onde eles estavam reunidos tremeu, se sacudiu. E é isso que acontece quando a igreja ora. A casa do Senhor treme, o templo que somos nós treme, porque a glória do Senhor vem sobre nós. E muitas vezes, como sacerdotes no templo de Salomão, como João no Apocalipse, nós não conseguimos suportar a glória, a Shekinah de Deus que é derramada sobre nós, e nós vamos ao chão, nós trememos, nós balançamos. E eu quero isso, e você? Eu quero que essa casa aqui trema da glória de Deus, seja cheia da glória de Deus. Eu quero que você seja cheio a ponto de tremer. Mas para que isso aconteça, você precisa orar, meu irmão. E aí eu te pergunto, como é que vai a sua vida de oração? Você faz as suas orações a sós com o Senhor diariamente, busca o Senhor diariamente? Como vai o culto doméstico, algo em extinção na igreja? Você consegue reunir a sua família, seus filhos para orar com eles? Pelo menos aí 1, 2, 3 vezes por semana? Está conseguindo fazer isso? Você consegue participar das reuniões celulares durante a semana do seu grupo, lá, o grupo dos homens, o grupo das mulheres, dos adolescentes, a reunião de oração sexta-feira, você consegue participar? Está participando? Como vai a sua vida de oração? Você já ouviu aquele jargão, certamente já ouviu, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Pois é, esse jargão é verdadeiro. Quanto mais você ora, quanto mais você se aproxima, mais comunhão com Deus você terá. Mais poder, mais autoridade, mais discernimento, mais palavra de Deus você vai receber. Quanto menos você ora, mais fraco, mais débil, mais confuso, mais carnal você se torna. Por que nós, muitas vezes, manifestamos mais os frutos da carne do que do Espírito? Efésios 5, 22. Gálatas 5, 22. Por que manifestamos mais os frutos da carne do que do Espírito? Porque nós estamos mais cheios da carne do que do Espírito. Em vez de estarmos cheios do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, nós estamos cheios de prostituição, de impureza, de lascívia, de disputas, de porfias, de discordas, de contendas, de glutonarias. Não é só beber demais, se alcoolizar que é pecado. Comer demais também é pecado. Glutonaria também é pecado. E por que é que nós muitas vezes manifestamos esses frutos? Porque estamos mais cheios da carne do que do Espírito, mesmo sendo cristãos. Por isso, enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. Como vai a sua vida de oração? Quando eu olho para um dos maiores testemunhos da história de vida de oração, eu lembro de George Miller. Já ouviu falar de George Miller? George Miller foi um dos maiores missionários e evangelistas que trabalhou com orfanatos de crianças na Inglaterra. E ao longo da sua jornada viu muitos milagres. Faltava alimento, ele orava, daqui a pouco chegava o alimento no orfanato, e as crianças eram assistidas. E ele fez algumas incursões nos Estados Unidos, algumas viagens para os Estados Unidos. Numa delas, ele estava viajando de barco para Quebec, cidade canadense. E durante essa viagem, já há 24 horas, o capitão do navio no comando, ele percebeu que havia um forte nevoeiro. Chegou para o capitão do navio e disse: capitão, eu preciso chegar em Quebec no sábado à tarde. O capitão sorriu e disse: você já viu o tamanho desse nevoeiro, a dimensão desse nevoeiro? É impossível chegar em Quebec sábado à tarde. E ele disse: capitão, eu tenho servido ao Senhor por 57 anos. E nenhum desse período, nenhum tempo desse período, o Senhor me deixou na mão. Eu não estou olhando para o nevoeiro, eu estou olhando para o Senhor, que vai abrir as portas, que controla a minha vida e que me colocará em Quebec sábado à tarde. E chamou o capitão para orar, no porão do navio. O capitão olhou para ele e falou assim: de que asilo, de que casa de loucos saiu esse indivíduo? Desceu, mesmo sendo cristão, desceu até o porão, foi orar com Miller. Começaram a orar. Miller orou primeiro, pediu ao Senhor numa oração muito simples. O capitão diz no seu relato que talvez a oração mais simples que ele ouviu na vida, ele testemunhou naquele momento.
Quando ele acabou de orar, o capitão queria orar. O Miller bateu no ombro dele e disse: capitão, você não precisa orar mais. Mas por quê? Primeiro, é que o Senhor já respondeu. E segundo, porque o Senhor não acredita, então não precisa orar. O senhor vai lá fora e vai ver que o nevoeiro já foi embora. Quando o capitão subiu até o convés e olhou, não havia mais nevoeiro. Sábado à tarde, Miller estava em Quebec. Queridos, nós precisamos orar mais. Para ver as portas se abrindo, para ver os nevoeiros saindo da nossa frente. Para ver os milagres do Senhor acontecendo na nossa vida. Há muitos nevoeiros que a nossa igreja precisa enfrentar. Nós temos muitos desafios pela frente. Talvez você não tenha nem ideia do que é que nós temos pela frente. Nevoeiro de construção, financeiros, administrativos, enfim, evangelísticos, missionários pela frente. Mas nós temos colocado o nosso joelho no chão. Eu quero contar com você para isso. Porque a igreja avivada rompe fronteiras, barreiras, dificuldades. Não há barreiras para aquele que é revestido de poder. Já dizia a antiga canção evangélica. Você crê nisso, meu querido? Então, nessa noite, nesse lugar, no versículo 42, o Senhor inicia um processo conosco. Um processo de sinais e marcas de uma igreja verdadeiramente avivada. Não uma igreja que anda pelo emocionalismo, pelo oba-oba, pelo evento de hoje, mas uma igreja que manifesta de fato os frutos de um verdadeiro avivamento. A igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E hoje nós somos desafiados para isso. Desafiados num tempo onde a comunhão da igreja, a unidade da igreja tem sido abalada, a igreja tem sido fragmentada nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, por diversos aspectos, secularismo, mundanismo, várias ideologias que estão aparecendo, discussões políticas na igreja que têm dividido o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar aqui, abrir um parênteses para falar para você algo muito importante. A última vez que a igreja presbiteriana permitiu discussões políticas no seu seio, no meio dela, houve divisões no meio da igreja. Houve rachas no meio da igreja. Instituições como seminários da igreja foram fechados e até hoje não foram abertos. A UMP, União de Mocidade Presbiteriana, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ficou fechada, sem trabalhos nacionais por mais de 20 anos. Isso aconteceu durante o regime militar, nos anos 60 até os anos 80. O prejuízo que nós tivemos foi enorme. Até os anos 50, você sabe qual era a maior denominação do Brasil? A igreja que mais crescia no Brasil era a Igreja Presbiteriana. Quando começaram os debates políticos, os partidarismos, as bandeiras políticas dentro da igreja, as acusações, os julgamentos, fulano é de A, fulano é de B e de C, a igreja se rachou, se prejudicou e levou tempo para voltar a ser edificada. Por isso, a igreja não é lugar de discussões como esta. Já dizia o ditado aí popular, não é? Não se discute política, futebol e religião. Na igreja nós discutimos religião. Futebol não precisa discutir porque o Flamengo é melhor, não é? Então, não tem necessidade. Agora, política, nesse momento, tem fragmentado a igreja. Você tem um grupo a favor do governo, você tem um grupo contra o governo, tem um grupo que não é nada. E os três estão entrando em atrito e dividindo a igreja. A igreja é o lugar onde se prega as escrituras sagradas. Disso nós não abrimos mão. E a escritura vai nos responder em quem votar, por exemplo. Eu lembro que eu estava ministrando um estudo na escola dominical sobre ética política nas escrituras. Nunca me permiti citar o nome de candidato, bandeira A, bandeira B, fazer campanha para ninguém, nem permitir que o candidato falasse na igreja. Isso eu aprendi na minha igreja. É a postura da igreja presbiteriana fazer isso. E quando eu acabei o estudo na escola dominical, uma irmã veio me cercando e disse: pastor, em quem que eu vou votar hoje? Eu disse para ela: a irmã já ouviu tudo que precisava ouvir hoje, pelas escrituras. Vai e vote consciente. A igreja não é lugar disso, de discussão política. A igreja é lugar de pregar a palavra vai te responder. O Espírito Santo vai te dizer em quem votar e quem não votar. O Espírito Santo vai dizer que postura você tem que tomar como brasileiro, como cidadão, cujo voto é secreto, particular. Você não precisa dizer para ninguém quem você vota. Então, essa é uma discussão que nós temos que evitar na igreja para que a igreja tenha comunhão, de fato, unidade de fato. Precisamos orar pelo Brasil, abençoar nossos governantes. Precisamos nos posicionar como cidadãos brasileiros.
Precisamos rogar ao Senhor que derrame um avivamento sobre a igreja brasileira, em primeiro lugar, e depois sobre a nação brasileira. Precisamos de libertação em Brasília, em toda essa nação, dessa corrupção. Mas nós faremos isso pregando a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, queridos. Isso é igreja avivada. Isso é a igreja que ao longo da história mudou nações inteiras através da pregação genuína do Evangelho. Perseveremos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos